Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Chegamos a ele, o homem, a lenda, o sensacional, maravilhoso Marco Sheida, o chacal das pessoas mais queridas que rodam o circuito do Brasil e, por que não dizer, do mundo, né? Aquele coração gigantesco, e o homem que vestiu de Branca de Neve, obviamente. Falamos de tudo isso. O PokerCast é trazido a você pelo Fichas.net. Troque suas fichas sempre com o Lucão, pelo Poker for Fun, que a ganhar dos profissionais de poker não vai ser aqui, e Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Ainda não criamos o Pix, mas continuo com a boa ideia que o senhor me deu. Exatamente. Nosso telefone é 31 975 18 9609. E eu pergunto, Marcelo Lanza, tô esperando bater o sininho do Pay for Fun aqui, porque minha aposta ainda não foi paga. Temos uma aposta. Ganhei de um lado, perdi do outro, e no saldo final tenho R$150 arredondados para receber do senhor. E tô esperando aquela, como é que chama? Notificação no meu celular. Devo, não nego, vai pro Twitter reclamar. Brincadeiras à parte. Todo mundo sabe, eu tava numa correria muito doida as últimas semanas, né? E agora estou em Belo Horizonte, na terrinha. Criarei hoje a minha conta no Pay for Fun e pode deixar que vai bicar para o senhor aí logo mais. Então tá, joia, vai ser importante você me pagar, cara, porque o que eu tô devendo de bounty para o ouvinte é que, na verdade, alguns ainda não criaram a conta e tudo mais, mas eu preciso pagar bounty pro Guilherme Baerre, pro Rodrigo de Foz e tal, não sei o quê, emitir bounty em todo mundo, que aí todo mundo já cria logo a conta do Pay for Fun. A gente lembra que o Pay for Fun é a carteira digital e processadora de pagamentos que opera com mais de 150 sites, Marcelo Lanza, incluindo o PokerStars, 888, America's Card Room, praticamente todos os sites de aposta esportiva, e sites como a GG, que ainda não estão, falta um cabelinho, já está em negociação, enfim, está resolvendo, logo vão ter todos os sites, mas quem precisa de mais que 150 sites, né, Marcelo Lanza? É um número de respeito, né, senhor? Belíssimo, de muito respeito. Vale dizer que é o seguinte, da sua carteira virtual, que é o Pay for Fun, você pode transferir qualquer dinheiro para o site, você pode puxar dos sites parceiros para Pay for Fun, você pode mandar direto para sua conta bancária, você faz o Pix cair instantaneamente, ou você pode mandar para o seu cartão virtual, que aceita em todas as plataformas live online que aceitam Mastercard, e aí você pode fazer também, como eu e o Lanza, que acertamos nossas apostas por lá, a partir de hoje. Exatamente, senhor. Significa. Bora de notícia? Vambora de notícias. Começou o desafio entre Bill Perkins e Landon Tice. O milionário está jogando contra o Landon. A gente lembra que foram mais de $700 mil que o Landon deu para o milionário, né? Eram 9 BB por 100 que ele precisa ganhar para poder ganhar a aposta paralela. E eles já jogaram 4 dias. Ele ganhou no primeiro dia, 18K, depois perdeu 80, depois ganhou 15, depois perdeu 44, e com 4 sessões jogadas, eles estão quase chegando a 2.000 mãos. Hoje, certamente, eles vão chegar. Eles têm plano de jogar hoje. No momento, são quase 1.700 mãos jogadas. O resultado é positivo para o profissional em $53.779. O BB por 100, que ele precisa que esteja em 9, está em 8,01. Então ele está muito perto ali, né? A parada está close, mas ele falou que ajustados os all-ins, quer dizer, se você tirar o efeito da sorte ali, ele estaria ganhando por 12,50 BB por 100. E aí, Lanzinha, vamos Bill Perkins ou vamos profissional? Vamos Bill Perkins sempre. Eu torço para a imprensa, não vou torcer para Bill Perkins. Alô, Alan. Você quer sofrimento maior do que torcer para você e para o Alan? Tá louco? Não vou torcer para o Bill Perkins? Óbvio que eu vou torcer para o Bill Perkins, porque o amador, ou não vou falar amador, mas o não profissional, né? O cara que gosta do jogo, quando ele ganha, o jogo respira assim, ó. Exatamente. Além de tudo, tem mais chance do dinheiro voltar pro jogo, né? Exatamente.
Perfeito, perfeito. Nossa segunda notícia é rapidinha aqui. Os Spin and Goals passaram a ser Spin and Goal, né, no sentido de gol de futebol. E o mais legal disso é o seguinte, tudo bem, o Spin and Goal de $5 agora pode chegar a um prize pool de 1,2 milhões de dólares, com $1 milhão para o primeiro colocado. Isso é absolutamente sensacional. Vai ter torneio no final de semana, que os Spin and Goals vão distribuir tickets. Mas, Orlando, o mais legal de tudo, né, cara, definitivamente é o fato do PokerStars estar usando muito essa parceria com o Neymar, né? O que mostra o tamanho do Neymar no mundo. Se a imprensa daqui gosta de bater nele, muitas vezes sem motivo, cara, a cara dele é grande o suficiente para um site do porte do PokerStars pegá-lo e fazer esse barulho todo, né? Cara, eu tenho uma definição, assim, que pode ser até polêmica, mas o brasileiro tem muita dificuldade com a questão dos ídolos, sabe? Eles tratam os caras muito mal, velho, no geral. Tá? É muito comum você ver lá fora, os caras que são ídolos, velho. Aqui não, que os caras dão pancada demais, os caras criticam demais. Nossa, deve ser difícil ser ídolo no Brasil. Mas é importante, né? O PS perdeu muito da representatividade dele de mídia, né? De pessoas que representam a marca, ele abriu mão de alguns, né? A gente sabe, a gente veio comentando ao longo dos programas, o PS veio, né, abrindo mãos de uma enorme quantidade de embaixadores, né? Vamos falar assim. E é muito importante explorar a imagem de mídia, retomar esse caminho, porque o PS é muito grande e isso sempre fez muito bem para ele. E o menino Ney tá lá para mostrar que este é o caminho. Vamos que vamos. Direto para a nossa terceira notícia, o campeão do WPT 500, o David Effelwork, perdeu o prêmio do torneio. O jogador que ganhou de 2 mil jogadores, tinha arrumado 160k, maior premiação da vida dele, e, de repente, o PokerStars e o WPT confiscaram o prêmio dele. A reclamação foi feita no 2+2, né? A brincadeira do vai reclamar no fórum de pôquer, né? Que você quase fez ali em cima. Quase, foi bem. Exatamente, ele fez exatamente isso. Ele foi para 2+2 e falou: só estávamos jogando na sala que estávamos, eu e a minha namorada. Eu ganhei sozinho, mas o PariPoker pode ter entendido que tem alguma coisa estranha, porque durante 7 meses eu morei com um profissional que jogava no mesmo endereço de IP aqui comigo, mas eu sou completamente transparente e ninguém jogou na minha conta, exceto eu. Isso é uma garantia de 100%. Ele falou ainda que vai na comissão de jogos da Inglaterra, né, do Reino Unido, aliás, e que vai entrar na justiça contra o PariPoker. Do outro lado da briga, né, quem prendeu o dinheiro e redistribuiu, isso é importante dizer, que quando alguém é pego jogando com VPN, ou quando existe esse tipo de argumento dos sites com relação a algum campeão, o site não embolsa o dinheiro, né? Ele redistribui o dinheiro, o segundo passa a ser primeiro, o bolha passa a entrar no ITM do dinheiro, e o fato é o seguinte, do outro lado estão o PariPoker, que é uma das maiores empresas da nossa indústria, associada inclusive com o falecido Mike Sexton, que é um gigante do jogo, cuja biografia inclusive eu estou lendo, Life is a Gamble, uma leitura bem agradável, e o WPT, que quando se trata de Poker Tour, né, de uma turnê itinerante de poker, sem dúvida nenhuma é a maior, e é até difícil comparar o prestígio do WPT com a WSOP, né? A gente aqui tem uma cultura muito forte de WSOP aqui no Brasil e no resto do mundo, mas o WPT é uma marca monstruosa, uma marca gigantesca. O PariPoker respondeu o seguinte a respeito da acusação, e vale dizer que essa resposta do PariPoker é um tanto genérica, né? Os caras podiam dar uma parada mais específica, né? Falar um pouco, a gente entende que tem processos, que vai rolar um processo na justiça e tal, que os caras vão ter a chance de provar, e a gente fica feliz de ver que a indústria está cuidando tão bem de seus jogadores, mas a resposta do PariPoker foi super genérica. A gente tem um time de integridade de jogos, a gente usa nome real para os nossos jogadores, o jogador nunca deveria ter dado acesso a uma terceira pessoa à sua conta, apesar de não afirmar que efetivamente foi isso que ele fez.
e eles colocaram o seguinte: se a gente estabelecer evidência razoável de que aconteceu alguma coisa errada, a gente se sente no direito de tomar a premiação. O WPT não comentou nada a respeito da situação e aqui terminam os fatos. O comentário é muito rápido, né, Lanza? É difícil imaginar que o Party Poker vai fazer uma coisa dessa sem ter muita evidência, sem ter muita certeza, né? A forma que ele tem de blindar na verdade, apreender o dinheiro até que seja feita uma investigação, comprovada a causa, capô, GG, segue o jogo. O PS também já fez isso e não necessariamente redistribui entre os jogadores, não sei se você lembra, no caso do PS foi doado para instituição de caridade. Aí foi um caso de VPN, né? Foi um caso de VPN. Eu não lembrava qual que tinha sido o destino, não. Cada site tem a sua forma de redistribuição, né, desses valores, mas é importante que sempre tenha jogo limpo, senhor. Sempre. Acima de tudo, jogo limpo. Comprovou, vai com Deus, um abraço, vai contar história triste no caixa, vai reclamar na mídia. Se você está no seu direito, não fez nada de errado, busca atrás dos seus direitos, isso é seu e segue o jogo. Quem ficou bem, aliás, não ficou bem feliz, ele até declarou, falou, o importante é o jogo limpo e tal, não sei o quê, mas não é assim que eu queria bater meu primeiro prêmio de 6 dígitos, mas o James Staples tinha ficado com a terceira colocação do evento e acabou pulando para a segunda, passa a arrumar agora 110 mil doletas, um dinheiro grátis, né, cara? É tipo achar dinheiro no bolso do terno. Não, na verdade, mas é isso, né? Se o cara usou de subterfúgios, é um dinheiro simplesmente justo e merecido, senhor. Perfeito. Começou também o US Poker Open, já tivemos 5 eventos, todos de 10 mil dólares, No Limit Hold'em, Pot Limit Omaha, No Limit Hold'em, Big Bet Mix e No Limit Hold'em. Os campeões foram Jake Daniels, Sam Soverell, a US Poker Open tem essas paradas, né? Olha os nomes, né? Sam Soverell, Joe McKean, campeão do Main Event de 2015, John Riordan e Joey Wiseman, todos os jogadores norte-americanos, aí sem muita surpresa também, né? Em tempos de Covid, todo mundo que ganhou o US Poker Open é americano. Standard. Quase todos começam com J ou Sam. Tudo bem, segue o jogo. É verdade, cara. Você tá com trauma de bala, né? Nem me fale. John, Joe, Jake. Olha isso. Mais americano que isso, impossível. E Sam, mais americano que isso, impossível. Né? Sensacional. Ouvi falar que na sua volta de São Paulo para Belo Horizonte, as placas dos carros todas tinham J, queimaram o parceiro. Todas. Nunca vi uma coisa. Nunca imaginei que eu ia entrar em 3 torneios, os 3 serem eliminados de Vala-Vala. E eu que sempre falei que Vala-Vala era firme, não estou num bom momento com a mão. Muito justo. E para terminar a nossa sessão de notícias, adivinha, Brasil forrando, samba forrando. Tivemos a mesa final do WSOP Circuit e quem ficou na 4ª colocação teria bolhado o troféu se troféus houvessem, né? Tem anel. Mas não tem troféu, foi o Alan Mello do samba, ficou na 4ª colocação, não pode ter achado ruim, 2.064 inscritos, 320 mil dólares, grande campeão foi o Lena 900, o Nicolas, que levou 758 mil dólares e seu primeiro anel de World Series of Poker Circuit. Merecidíssimo, o Alan Sheik, né? O grande Alan Sheik, ele que faz os tweets também. É aquilo, né? Quando não dá samba, dá forbet. Que máquinas, viu? Que máquinas de imprimir dólares. Exatamente. Quando não dá os dois e vai pro recreativo da Marco Cheida, a gente fica com a palavra do Fichasnet e entrevista com o Chacal. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PP Poker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E chegamos à entrevista do nosso episódio, quando recebo aqui uma das figuras mais queridas do cenário de pôquer nacional,
Marco Cheida, o Chacal. Muito bem-vindo, Chacal. Que prazer recebê-lo no PokerCast. Muito obrigado, Calil. A honra é minha. Chacal, a satisfação é enorme, né? Estar aqui com o jogador especial. Todo mundo tem tanto carinho, tantas histórias a seu respeito já foram contadas aqui no PokerCast. Nós vamos poder repassar por algumas delas, trazer outras histórias novas. Mas eu começo com a pergunta tradicional do PokerCast, que dessa vez faço um pouco diferente. Eu costumo perguntar para o jogador quem é o jogador antes do pôquer. No seu caso, todo mundo conhece o Chacal, jogador de pôquer. Eu vou perguntar quem é o Marco Cheida fora do pôquer. Fora do pôquer? Sim. A minha vida foi de muito trabalho e muito esporte. Eu fui mestre de capoeira. Uhum. Essa você não sabia, né, Calil? Não sabia. Dei aula durante muito tempo de capoeira e fui jogador de hóquei profissional, principalmente nos Estados Unidos. Jogador de? Hóquei. Olha que incrível. Sobre patins. Aham, sim. Onde eu jogava numa cidade que se chamava Sherman, no Texas. Participei de campeonatos estaduais e nacional dentro dos Estados Unidos. E daí voltei para o Brasil, formado nos Estados Unidos já, e comecei o trabalho e sempre o esporte da minha vida. E é isso aí, é mais ou menos isso que eu posso resumir. Que legal. Por que a ida para os Estados Unidos? Quer dizer, não era tão comum. Chacal, vou cometer a deselegância de te perguntar a sua idade atual. Não é deselegância não, 65. 65 anos, quer dizer, ir fazer universidade nos Estados Unidos há 45 anos ou antes disso, quer dizer, há quase meio século, não era uma coisa muito comum. Conta pra mim a respeito disso. Eu sempre fui meio americano. Uhum. E em 1979 já dava aula e eu resolvi ir embora para os Estados Unidos para fazer um curso de inglês. Uhum. E chegando lá, eu fui para uma cidadezinha que chamava Madill, é Oklahoma, mas ficava divisa com o Texas, ficava 20 milhas de Dallas. E lá eu estudei na faculdade, como todo estudante, trabalhei limpando hotel, carpete, cortando grama, até que eu fiz um teste que estavam querendo jogador de hóquei. Eu vi no jornal que estava tendo um teste, eu fui fazer e fui o primeiro classificado. Daí minha vida mudou lá dentro dos Estados Unidos, ganhava bem, viajei os Estados Unidos todo, fui para a Europa, pelos Estados Unidos e assim por diante. Chacal, você já patinava? Eu comecei a jogar hóquei com 9 anos de idade. Com 10 anos eu já era campeão estadual. Peraí. Com 11 eu fui campeão brasileiro de patinação de velocidade. Então nós vamos ter que voltar isso tudo. Vamos começar onde que o Chacal cresceu, quer dizer, me conta um pouco a respeito desse início da vida lá, porque a gente não pode deixar esse recorte sendo ele tão importante para a sua história de vida, não. Vamos lá, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Sim. Como sempre, naquela época, quem nascia em 55, a maternidade era em Campinas. Então, certo. De nascença, eu sou campineiro. Certo. Mas sempre morei em Santa Bárbara do Oeste. E aqui tinha um clube, em Americana tinha outro que chamava Rio Branco, e veio um português para cá, que era Isaú, para começar a tentar... Na época, o hóquei era muito defendido aqui no estado de São Paulo. Era São Paulo, Santos, Americana, Santa Bárbara do Oeste. Eu joguei no Internacional de Santos uma época na minha vida. E com 9 anos de idade, eu comecei essa loucura do hóquei. E aí foi desenvolvendo de uma forma natural. A ida para os Estados Unidos está relacionada ao jogo? Não. Você foi fazer um intercâmbio normal? Intercâmbio normal. E até aconteceu uma coisa muito interessante. Como eu não falava nada em inglês, eu não sabia nem pedir água. Uhum, ninguém falava, né, Chacal? Não era privilégio seu na época, não. Quer dizer, você disse 1956, eu imagino, quer dizer, em 76 ninguém falava inglês. 79. Sim. Mas o que aconteceu? Como eu sempre fiz esporte na vida, eu vi um esporte que lá chamava racquetball. Uhum. Racquetball é tipo squash. Sim. O squash você tem que bater a bolinha acima da linha. Uhum. O racquetball, quanto mais baixo você bater, melhor é. E eu comecei a treinar direto isso. E eu treinava 3, 4, 6, 5 horas por dia, ou de dia ou à noite, conforme a faculdade deixasse. E daí teve um campeonato regional, eu peguei primeiro lugar. Já comecei a ficar mais aceito pelos americanos. Daí teve o campeonato estadual, eu peguei segundo. E quem pegou o primeiro lugar me convidou para morar numa fazenda com ele. Uhum. Então foi como minha vida começou
a engatinhar nos Estados Unidos, né? Eu fiz de tudo lá. Quando eu morava na fazenda, eu tratava de boi, levava comida, andava de cavalo, construía lago, e tem várias facetas interessantes. Cacei muito lá, pesquei muito lá, foi onde eu aprendi a tirar e assim por diante. Chacal, por que você voltou pro Brasil? tava na hora. Eu já namorava quando eu fui. Uhum. Fiquei 3 anos e pouco fora. Formou lá? Formei em marketing. Uhum. Eu fui para fazer, para você ter uma ideia, especialização em joelho esportivo. Porque a primeira faculdade que eu fiz foi educação física. Sim. Eu fui para fazer especialização em joelho, sabe? Uhum. E lá eu mudei completamente. E não deu vontade de levar a namorada para lá em vez de voltar para cá para casar com ela ou não? Eu fiquei doente. Doente de quê? Como eu apanhei muito lá, muita pancada, dente quebrado, perna quebrado, breça quebrado, o hóquei é muito violento, né? O hóquei no gelo, ele tem essa mesma característica do hóquei sobre patins, quer dizer, o soco na cara, a pancadaria normal? Vejo porque nos Estados Unidos eu não joguei no gelo. Aham, sim. Joguei sobre no rodas. patins, sim, sobre rodas. No patim. Mas a cultura do soco na cara, da trocação ali, ela existe no hóquei sobre patins também? É a mesma coisa. Perfeito. Eu digo até um pouco mais violento. Perfeito. E agora, o hóquei no gelo, ele é uma modalidade mais glamourizada. Não teve oportunidade de pensar na Liga Nacional de Hóquei jogando sobre gelo, não? Não. Eu não me acostumei na patinação ao gelo. Entendi. Era muito diferente. Entendi. Ô Chacal, eu quero logo ir pro pôquer, mas duas coisas eu preciso saber antes. Uma é o seguinte, você falou sobre capoeira, você falou sobre racquetball, você falou sobre hóquei, sobre patins, as 3 novidades para mim. Eu não sabia a respeito desses 3 esportes. Mas preciso lembrar uma história que te envolve, que o querido André Acari estava no primeiro ou segundo Masterminds, salvo engano era o segundo Masterminds. O segundo. E tinha uma mesa do que em Belo Horizonte chamamos de totó, em São Paulo chama pebolim e no Rio de Janeiro chama fla-flu. E eu tava arrumando uma nota, tomei dinheiro de todo mundo, a gente naquela vida de mídia dura, com as contas apertadas, então qualquer lugarzinho que a gente arrumava para arrumar o dinheiro, e naquela mesa eu fui jantando um por um, peguei o Robigol, que é a alta malandragem do totó, ou do pebolim, como o ouvinte preferir chamar. Completa. E de repente você chegou e eu falei, porra, vamos botar um dinheiro aí aqui, Chacal. Você falou, não vou apostar não, mas vou jogar com você. E me trucidou no jogo, na hora que você terminou, você não me tomou dinheiro porque você não quis, né? Porque eu estaria disposto a apostar sem saber o quanto você jogava. Você lembra disso ainda? Você esticou a mão e falou, Marco Cheida, campeão ou vice-campeão paulista ou brasileiro de totó. Eu lembro com detalhe, afinal de contas eu fui aliviado de perder dinheiro para você. Foi uma época de vida interessante. Como eu estudava na PUC em Campinas, e você sabe que estudante vive duro, né? Sim. Então, tinha bimbolim, eu sempre gostei, sempre joguei. E eu com meu primo, o Paulo, a gente corria de bar em bar pra cidade tonto e pegar dinheiro do pessoal e daí tinha que sair correndo. Que demais. Você chegou a jogar em federação, chegou a jogar campeonato e voar no pebolim, porque realmente é o seguinte, a gente vê, eu joguei com muita gente naquele dia, em diversos momentos da minha vida, e a gente sabe quem é diferenciado, quem são os verdadeiros talentos para o jogo, e é uma coisa meio parecida com o filme A Cor do Dinheiro, com Tom Cruise, né, que você chega e a pessoa... Quando você senta numa mesa de bimbolim, você sabe quem joga. Exatamente. Você chegou a profissionalizar alguma coisa perto disso? Não. Foi só uma época de fazer dinheiro para pagar as coisas. Que homem, todo estudante fazia. Que demais, jamais me esquecerei desse dia. Chacal, e quem que é o Marco Cheida profissional? Quer dizer, o Chacal fora do pôquer, o que ele é? Hoje, o Marco Cheida profissional, ele é financeiro só. Lida com o mercado de ações, está aposentado já parou de trabalhar. E hoje cuida do que conseguiu ganhar na vida. Que bacana. Vamos resumir assim. Que bacana.
E o que ele conseguiu ganhar na vida inclui no poker $337.568 no segundo Random Mob. E no Random Mob não é o Marco Sheida, né? É o Marco Sheida só na matéria do Super Poker, mas no dia a dia é Chacal. De onde que vem o apelido? O apelido? Sim. Eu era fã daquele gibizinho que tinha Tex Willer, e depois teve o Chacal, que teve só 11 exemplares, não sei se você chegou a ver. Era um gibizinho de faroeste. Não lembro. Chama O Chacal. Sim. Se você procurar na internet aí, revista O Chacal, faroeste, você vai ver. Inclusive eu tenho a coleção completa. Sim. Que é raríssima. E quando eu fui pro poker, tinha que pôr um apelido, como eu gostava muito de Tex Willer e Chacal, eu resolvi pôr Chacal. Veio disso daí. Perfeito, foi um nickname pro site que você escolheu. Sim, pro site. Bacana demais. Chacal, qual que é a sua relação com o poker? Você é um recreativo casca grossa, quer dizer, hoje, conta pra mim como que você se enxerga dentro do cenário do poker? Eu levei uma injeção, né? É aquela injeção que você toma e nunca mais quer parar de tomar. O poker começou comigo em 2009, final de 2009, como sempre a gente conhecia aquele poker fechado, né? Sim. A gente brinca em casa. E eu estava de férias com a minha esposa, a gente foi para Assunção, de carro, de volta passamos por Foz do Iguaçu e fomos jantar no Cassino Iguaçu. E lá tinha uma faixa assim, Texas Hold'em, $300 mil garantido. Eu encontrei uma pessoa que até hoje é amiguíssimo meu, perguntei o que é isso, o que é Texas Hold'em. Ele me ensinou como jogava e naquela época aquele torneio chute alto, ficava 2 por mesa. Sim, aliás, a tradição no Iguaçu, né? O Iguaçu gosta de um shootoutzinho, né? Gosta. Ultimamente não muito mais, mas gosta ainda. Sim. E eu virei para a minha passando e falei assim, eu vou jogar. Vai. Ela ficou no hotel e eu fui jogar. Sorte ou não, eu peguei 3º lugar. Nunca ter jogado e uma grana boa em dólar. Sim. Então, a partir daquele momento, eu fiquei doido. Quando eu voltei para cá, comecei a procurar na internet se tinha clube de poker no Brasil e caí naquele clube que era do Pedrinho, saudoso Pedrinho Brits, que morreu esse ano, inclusive. Zali, pai do nosso querido Caio Brits. O Pedro é um cara super querido pela comunidade. Sim, gostei muito, sempre gostei, sempre vou gostar muito do Pedro, ele me ajudou muito. Sim. E chegando lá eu já encontrei, logo de cara, Rob Gol, Federal, o Grow e o Akari. E daí eu comecei. E em 2010 foi um ano para mim que foi um ano muito bom, tá? Eu tive vários torneios, principalmente em BSOP ganhos, né? E de jogar o Marra e jogar o Main Event e sair com o troféu nos dois, de 2º e 3º lugar e assim por diante, sabe? Que demais, me conta um negócio. Qual que era o seu momento de vida em 2009, 2010? Ainda estava trabalhando fora do poker? Imagino que há 11 anos você não estava aposentado ainda. Não estava. Pois é, e como é que controlava a vida de casado, de jogador e tudo? Torneios de fim de semana, onde tinha eu ia. Todos os torneios do Zali, principalmente tinha aqueles 500k garantido, e assim por diante. Tudo que aparecia, eu ia. E muito torneio que muito brasileiro não ia para fora, sabe, ainda. E aí você acaba pegando aquelas retas, por exemplo, de Tower, aqueles satélites que classificavam para torneios fora. Foi uma coisa regular no seu começo da carreira no poker? Nossa, eu só ia para fora com satélite. Inclusive com uma 3ª colocação fantástica, né? No LAPT do Panamá em 2012 para $73 mil. Tem muitos vídeos a respeito disso. Eu queria que você contasse um pouco como é que era esse monte de viagens e se o Chacal ia sozinho ou se ele ia acompanhado para as viagens. No começo minha esposa ia junto. Daí ela começou a ficar ruim, porque eu ia jogar, ela tinha que andar na ponta do pé de dia para não me acordar, porque o jogo era à noite, né? Então, depois do 4º torneio, ela falou, de agora em diante você vai sozinho. E você ficou mais feliz ou ela ficou mais feliz de não ter que aguentar o jogador jogando? Eu queria sempre que ela fosse comigo. Tanto é que no futuro, logo depois, ela ia sempre, depois que acabava o torneio, a gente aproveitava para passear, sabe? Ah, que bacana. Vocês encontravam depois do torneio para passear? Isso.
E conta para mim um tanto a respeito desse turismo que você fez pelo mundo, quer dizer, as viagens. Eu queria ouvir a respeito dessa experiência que foi, por exemplo, o Panamá, que é um lugar que é destino final para muito pouca gente. A gente acaba indo a um lugar, conhecendo e tal. Conta para mim um pouquinho a respeito dessa experiência. Olha, o Panamá, para mim, é um dos melhores países que eu já fui para jogar pôquer. Tanto é que tem muitos amigos meus, jogadores de pôquer, que me chamam do Rei do Panamá. Uhum. Eu sou bem conhecido lá, jogo todos os torneios que tem por lá, eu jogo, ou seja, jogava, né? Sim. E antes do LPT Panamá, para você ter uma ideia, 3 semanas antes teve um torneio lá de, acho que, eu não me lembro se foi 200 ou 300 mil dólares garantido. Eu peguei 7º lugar. O Panamá sempre me dei muito bem. E o LPT foi uma coisa assim, até que você deve ter visto a matéria, uma cadeira, uma ficha. Aham, sim. E compararam a façanha minha do Panamá a essa frase do... Eu esqueci o nome dele. Essa frase foi o Jack Treetop Strauss que ficou com menos de um ante, né? Ele não afirmou a palavra, ele não afirmou que estava de all-in, ele só empurrou todas as fichas. Na hora que ele ia levantando e tirou um guardanapo, havia uma ficha debaixo do guardanapo dele, ele volta e acaba ganhando o main event da WSOP, daí a frase uma ficha e uma cadeira. Uma cadeira. E teve uma revista que fez uma reportagem sobre isso, que você deve ter visto sobre mim, né? Uhum. Foi muito interessante. No primeiro dia de classificação, nos últimos 15 minutos que para lá, eu fiquei com um blind. Sim. E durante os 15 minutos, eu empurrei todos na frente. E por incrível que pareça, ganhei todos. Então, eu passei para o dia 2, o último colocado, com 26 ou 22 mil fichas. E daí foi uma façanha pegar a terceira, né? Essa a terceira colocação do Panamá. Que bacana. Chacal, jogo online? Mais satélite. Sim. Mas... Satélite eu jogo bastante, tenho poucos resultados no online, nenhum expressivo. Uhum. Perfeito. Mas... Eu não consigo me adaptar. Eu gosto de cara a cara. Perfeito. Como que está sendo na pandemia? Quer dizer, um momento árduo que a gente teve, a paralisação do pôquer no mundo inteiro. A gente acaba vendo os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está na frente ali. Luiz Duarte essa semana voou, arrumou um dinheiro pesado lá na Flórida. Yuri avisou que está indo vacinar, está indo tomar vacina para poder jogar WSOP e etc. Conta para mim como é que foi não jogar pôquer na pandemia, ou quanto você jogou, quer dizer, se é que jogou online. Não joguei. Para falar que eu não joguei, eu joguei semana passada o WSOP Online que teve agora. Uhum. Eu joguei, foi o único jogo que eu fiz. Entrei em ITM, naquele 400 Colossos. Sim. Entrei em ITM, mas nada expressivo. É duro ficar sem jogar. Acho muita falta. Perfeito. Tenho lido muito, visto muito vídeo, mas jogar mesmo não mais. E ler muito e ver muito vídeo não piora a vontade de jogar, não? Não piora, não. E dá pra gente ver como que o pessoal tá... Quem tá jogando, o que tá fazendo atualmente. A gente vai aprendendo um pouco. Chacal, sobre a evolução do jogo. Quer dizer, a gente começou lá em 2009 num jogo que o Chacal sentava e, poxa, em 2009 você não sabia as regras do jogo quando você sentou no Iguaçu para pegar uma terceira colocação no 300k garantido. 300k que na época era um absurdo, porque tinham pouquíssimos torneios com essa premiação garantida no hemisfério sul, eu não vou dizer, porque o Aussie Millions é um torneio muito tradicional, mas na América do Sul certamente. E a gente começa naquele poker de 2009 que uma malandragem herdada do poker fechado ou de outros jogos ali de baralho, ela era adaptável ao poker e a gente conseguia adaptar. E o que a gente viu nesses últimos anos é essa proliferação insana de times, a meninada jogando, uma meninada entrando, rodando mão em simulador e tornando o poker cada vez mais profissional. Piorou? Tá mais incômodo sentar com a turma do online para jogar nos torneios ao vivo? Não. O que eu vou falar, muita gente não vai gostar de ouvir. Uhum. Mas com toda a minha experiência, que não é nada que eu tive no poker, o que eu vejo é o seguinte: Léo Belo, que escreveu aqueles livros de principiantes, entre outros que começaram autoras no poker, sempre, eu acho que o jogador de poker sempre tem que saber a parte técnica
a parte matemática, mas como muitos não concordam comigo, o jogador de pôquer tem que ter intuição. E eu acho que o jogador de pôquer, quando joga ao vivo ou live, ele tem que jogar jogador, não cartas. Se eu consigo pegar o TEL de um jogador, eu posso ter carta ou não carta, eu tiro todas as fichas dele. Hoje o pôquer mudou muito. Antes você dava um 3x, um 2x5, só entrava no jogo quem tinha carta. Sim. Que era muito o livrinho. Sim. Tá? Hoje você dá 3x, o cara dá raise, o outro dá re-raise, e a hora que você vê showdown, é difícil ver alguma coisa bonita. Eu não sei se você tem reparado isso ultimamente. Sim. Então eu acho que atualmente você tem que saber a técnica, tem que saber tudo, mas atualmente a sorte está imperando muito. Você não acha que uma parte dessa turma mais jovem do jogo, eles estão conseguindo gerar um equilíbrio de mãos ali que torna difícil a gente ter essa percepção? Claro que você tem uma leitura de TEL e a gente pode e vai falar a respeito disso, mas no que diz respeito às frequências com que eles blefam, com que eles jogam, que eles vão aparecer com valor e com blefe, não torna muito mais difícil ler esses jogadores do que antigamente, que você tinha o jogo muito polarizado. De um lado você tinha um maluco insano que jogava todas as mãos, e do outro você tinha o cara que era muito duro e que só ia entrar com mãos que permitiam uma leitura muito clara? Não, concordo plenamente. Mas, ao mesmo tempo, Calil, eu acho que está... Veja um pouquinho, a mídia hoje traz todas as jogadas de todo mundo, e principalmente todos os jogadores estão em evidência. Porque você não tinha antigamente. Era mais difícil você ter acesso a jogadas, aos fóruns e tudo em seguida. O que eu vejo hoje é que, se você ter calma, ter malandragem, você vai conseguir extrair ficha. Agora, que está muito mais difícil, tá. Porque o jogo ficou muito agressivo. Ou seja, o sequela que vai gostar do que eu vou falar. O pessoal está fazendo o que o pôquer de rua fazia antigamente. Perfeito. Não, isso inclusive era um ponto que estava aqui na pauta, porque nós chegamos a discutir isso com o Sequela. Imagino que você deve ter ouvido as entrevistas do Sequela aqui no PokerCast, e ele fala exatamente isso, quer dizer, que aquela agressão enorme, defesa de Big Blind, aumento sem muito valor, quer dizer, muitas coisas que intuitivamente, aí obviamente o pôquer de rua é levado como uma grande brincadeira e foram feitas camisetas e placas e etc. Eu não sei se o pôquer de rua é uma brincadeira ou é uma malandragem. Pois é, exatamente. Quem está fazendo pôquer de rua sabe o que está fazendo, viu? Porque na hora que o computador começou a simular, muita coisa do pôquer de rua passa a aparecer como uma solução real. Quer dizer, o mini raise, a defesa do Big Blind, por exemplo, do não mexe com meu cachorro, não mexe com a minha esposa, meu cachorro e meu Big Blind, que era muito típico do pôquer de rua, acaba sendo correto. Quer dizer, com qualquer equidade defende-se Big Blind, ou seja, na hora que o computador entrou para simular, a compreensão mudou a respeito disso. É gostoso observar isso, quer dizer, que agora o Kelvin teve que se render à defesa do Big Blind. Agora você matou o Kelvin. Ai, meu Deus do céu. O que podemos dizer? Você já sentou numa mesa, Calil, que você é jogador também? Onde você entra, por exemplo, com 5-7. O cara entra com as asas, no flop vem a seguida pra você. Ele vai apostando, só vai pagando. Ele dá um win, você paga e abre 5-7, ele com um par de asas na mão. E o jogador fica louco. Como que você entrou com essa mão? Pá. Já aconteceu isso com você? Sim, já. Dos dois lados. Mais do Azaz, mas dos dois lados. Dos dois lados já aconteceu, né? Sim. Então, a hora que você vê um jogador na mesa, que ele tem 5-7, e aquele jogador tem Azaz e acontece isso, e ele bate na mesa e parabeniza você ter entrado por 5-7 e ter acertado, esse é o verdadeiro jogador de pôquer. Entendeu o que quiser? Sim. Quer dizer, que ele entende, você me corrija se eu estiver errado, mas é o entender a filosofia do jogo. Quer dizer, as fichas, como dizia o lendário Porco Espinho, as fichas são suas, você esperou sua vez de falar, você vai jogar como você quiser, sua mão. Não só isso, essa frase veio do Dolly Bronson. Ele fala assim: quando o jogador de pôquer não tiver mais emoção, a emoção que eu estou falando é no bom sentido,
levar uma bad beat e perder grandes fichas e bater na mesa, esse é o verdadeiro jogador de poker. Perfeito. Chacal, você falou um pouco de TELs e os TELs são efetivamente um motivo de discussão no poker, né? Se por um lado alguns jogadores falam que isso é pouco importante, por outro lado poucos jogadores, né? Por outro lado, você tem o Vogelsen, que senta para jogar com uma camisa de gola que tampa até o queixo e um óculos escuro que tampa até a boca e vai de gorro. Quer dizer, o Daniel Negreanu, que tem uma leitura super afinada, né, dos outros jogadores, é muito mais fácil ler o malandro do online quando ele senta no ao vivo? Eu acho que um poker é um jogo de jogadores. Eu, por exemplo, vou falar sobre mim. Eu não consigo jogar um poker mesmo tendo um par de as na mão, se eu não tiver a leitura do jogador que eu estou disputando na hora. Uhum. Então, geralmente, quando sento numa mesa, eu espero uns 5, 6 minutos, às vezes mais, analisando cada jogador. Quando eu pego o tel daquele, eu procuro jogar só contra aquele jogador, até eu pegar o tel do segundo, terceiro. Eu vou muito pelas atitudes de todos os jogadores, ou pelo tel que ele possa me dar corporal. Esse sempre foi o meu estilo de jogo. É por isso que eu sou muito criticado. Você é louco? Como que você dá cal com uma carta dessa? Como que você paga com uma Asrai? Uhum. Porque eu sei que naquele momento o meu Asrai estava ganhando porque eu tinha pegado o hotel. Entendeu? Sim. Sim. E a gente erra também, tá? Sim. Tem muito malandro que dá o hotel errado pra você cair na jogada dele até você pegar o certo. Mas numa hora dessas, às vezes você já tá fora do torneio. Sim, com certeza. Com certeza. Chacal, Branca de Neve e os Sete Anões é uma história que eu gostaria de ouvir a íntegra dela. Quer dizer, você efetivamente sentou e jogou um BSOP fantasiado de Branca de Neve. Eu queria que você começasse lá do começo da história, porque a gente já ouviu a versão de Eduardo Sequela. A versão de Eduardo Sequela Ih, a versão de Eduardo Sequela é errada, hein? Pois é, exatamente. Agora, para não falar, né, para eu não ser acusado de não ter dado direito de resposta, tá na hora de Marco Sheida contar como que começa lá da mesa do bar, da mesa do restaurante Antano. No Rio de Janeiro. Sim. Nós somos o BSOP do Rio de Janeiro e o BSOP foi aquele que foi cancelado. Sim. E nós estávamos sentados no hall do hotel, num barzinho, tomando uns petiscos, falando do WSOP. Eu nunca tinha ido, eu falei, esse ano eu vou. E vou ficar entre os 100 primeiros. Uhum. Quem estava na mesa? Gepo e Sequela. Sim. Os dois grandes amigos meus, traidores. Eles viraram e falaram assim, o quê? Aí, vamos apostar, eu quero uma aposta. Não, a dinheiro eu não aposto. Então o que você quer apostar? A Sequela virou e falou assim, se você não ficar entre os 100 primeiros, você vai fantasiado de Branca de Neve. E eu perguntei, e se vocês perderem? Você escolhe a fantasia que você quiser. Uhum. E o tonto aqui na hora apertou a mão dos dois. 5 minutos depois que você apertou a mão dos dois, você já estava profundamente arrependido e lembrou que é um torneio que, via de regra, ele tem entre 6 e 7 mil jogadores? Me conta como é que foi. Porque pela minha inexperiência, eu ia ficar entre os 100 primeiros. Uhum. Sabe? Eu achava que eu ia ficar entre os 100 primeiros. Sabe o que é um sonho? Sim. Eu vou ficar entre os 100 primeiros se não pegar o primeiro lugar. Naquela época era a minha cabeça. Uhum. Muito bem. A bruxa veio. Quando faltava um mês para 30 de maio ou junho, porque eu ia só para o main event, eu não ia para torneio nenhum mais, eu recebi um convite. Porque como no começo saía muito na televisão, muita reportagem, via e mexe vinha algum convite para ir para algum clube inaugurar, ou pagavam para mim para ir num torneio, participar daquele torneio com bain paga, passagem paga, e eu recebi uma proposta boa. E eu virei para minha esposa, quer fazer uma coisa, vamos aproveitar, depois a gente fica mais uns 15 dias. E não fui. Quer dizer, eu perdi pro WO. Sim. Tá aí a brincadeira. Essa é a verdadeira história. Sim, não, mas foi próxima da história que ele contou. Me conta um negócio. Você continua achando que, em tendo ido para a WSOP, qual é o percentual de chance do Chacal pegar o top 100 do main event no ano de uma aposta dessa? Naquele ano? Sim. Pela minha cabeça era 100%, mas na realidade era 1%. Que sensacional.
Que sensacional. E aí, o Eduardo Sequela e o Gepo, que não são brincadeira, evidentemente, além do vestido de Branca de Neve, contrataram... O Gepo foi e contratou 7 anões. Os 7 anões. Que até hoje são amigos do Sequela. Sim. E ligam para ele para ver se ele está precisando de alguma coisa. Já pensou nisso? Que sensacional. Conta para mim a respeito da reação do primeiro. O seguinte, é uma coisa perder a aposta, beleza, a aposta tá lá longe, você faz a aposta, a gente pensa que pode perder, existe o risco, mas você não pensa que eventualmente você vai entrar num salão vestido de Branca de Neve, de saia de Branca de Neve, muito menos com 7 anões. Conta para mim. Sabe, Calil, foi duro eu amadurecer a ideia de fazer isso. A minha vontade era não fazer. Uhum. Mas eu tenho que aguentar o Sequela e o Gepo pro resto da vida, que eu não cumpri uma palavra, ia ser muito difícil. Sim. Então o que eu fiz? Eu tirei proveito disso. Uhum. Eu ganhei muito com isso. Porque todos os meus amigos da região não acreditaram que eu podia fazer um negócio desse. Então você já viu o que aconteceu, né? Chacal, você vai sair de casa, você sabe que você vai chegar num BSOP, você vai ter que descer pro salão vestir de Branca de Neve, obviamente você não sabia dos anões. Quem que você avisa em casa que tá para acontecer esse tsunami na sua vida? Esposos e filhos que não acreditavam que eu ia fazer isso. Sim. Tenho vergonha, não quero te ver de Branca de Neve, e assim por diante. E eles cogitaram ir no evento ou não? Não. Okay. Não, né? Deixa o papai ir no evento e pagar os filhos estavam estudando fora, então não tinha jeito. Ok, aí você chega lá, se veste de Branca de Neve, o making off tá na internet. Ela vai lá, me veste, faz, eu tenho a surpresa dos anões quando eu desço no salão. Sim, na hora que você desce, que você chega no elevador, correto? Abre a porta, aliás o vídeo tá no YouTube, convido a quem não viu, procurar Chacal Branca de Neve, Sequela, Me Belisca, tá fácil de achar lá no YouTube, e de repente você chega, imagino, deve ter caído pra trás, evidentemente, né? Ai, foi duro, viu? foi muito difícil e muito engraçado. E eu tive que levar numa boa, né? Eu ouvi todas as falinhas possíveis, né? Como que você tá horrível? Você ficou bem, e assim por diante. E tava tendo um evento naquele hotel, naquela época, do OMB, que era de pessoas com deficiência motora. Sim. Pessoas deficientes. Uhum. Então foi um sucesso entre elas. O que eu tive de parar para ficar entre as cadeiras de roda e assim por diante, você não acredita. Foi gratificante. E evidentemente isso ajuda a aumentar a lenda de Marco Cheida, que é um cara muito querido por todo mundo no poker, né, Chacal? Você é um cara que está sempre sentado no jantar das estrelas, né? Quer dizer, sempre muito bem relacionado, um cara pelo qual todo mundo da comunidade tem o maior carinho, todo mundo da imprensa, né? Sempre nos tratou com um carinho enorme, independente do meio de comunicação que eu tive trabalhando. E eu passei por virtualmente todos, né, até chegar no Super Poker. Desde a época do IPT, né? Exatamente. Épocas boas. E de repente aquilo trabalha na construção do Chacal, né? Quanto você acha que para o reconhecimento do Chacal hoje no poker, pelo jogador recreativo comum, aquilo pesou? Eu acho que pesou bastante. Quem já não me conhecia na época pela televisão, pela Me Belisca, né? Uhum. Acabou conhecendo como Chacal, mesmo porque a hora que eu entrei naquele salão enorme, tava o Ronaldo e o ministro dos esportes, né? O Aldo Rebelo na época. Isso. Imagina você entrar, tá aquela entrevista com o Aldo Rebelo e o Ronaldo e todo mundo vira e vem fotografar eu. Olha, foi muito difícil. E com 7 anões. E com 7 anões. Sensacional. Uma coisa que eu não me esqueço, o Gepo tem 2 filhas lindas, né? Uhum. E na época elas eram bem menores que hoje, que já tá com 18 anos, já foram estudar fora e assim por diante. Passou um cara, olhou assim pra mim, eu não vou falar o nome do jogador, e falou assim, que coisa horrível, que vergonha. Ela correu pra mim, me abraçou e falou assim, não tá não, você tá lindo. Ai, meu Deus do céu, foi uma época gostosa. Que sensacional. E Chacal, e a repercussão fora do poker? Porque no final das contas passou na Rede Bandeirantes. Passou. Quer dizer, teve coisa tipo você chegar na reunião com o prefeito da cidade, alguma coisa assim super diferente que tenha inusitada que isso tenha trazido?
Não teve. Fora do poker, não. Ah, que bacana. Aliás, não sei se é bacana ou se é bacana ou se era melhor ter tido, né? Na verdade, o malandro torce para todo mundo ver, né? E só sequela e o Gepo, né? Inclusive, tem uma coisa do sequela que eu quero contar para você, que você não sabe. Por favor, a gente quer saber todas as coisas do sequela. Em 2011, eu fiz uma mesa final em Curitiba, peguei 3º lugar. Uhum. Em seguida, foi Rio Quente. Sim. Onde eu repeti o 3º lugar em seguida. Perfeito. Essa de Curitiba foi a 3ª colocação em 2010, quando Curitiba ainda era dos maiores BSOPs do Brasil. Se não me engano, na época foi 368 jogadores. Foi R$74 mil essa premiação que você ganhou nesse BSOP em 2010. Isso. Uhum. E em seguida teve o Rio Quente. Sim. Eu já passei no primeiro dia e no sábado tem o famoso Omarra. Uhum. Que a gente vai se divertir. Você sabe que o Sequela não joga o Omarra até hoje mais, né? Sim, eu sei que ele não joga. E você sabe por quê? Não sei. Então escuta. E eu só peguei 3º lugar por causa disso, não tinha pego o primeiro. O meu emocional foi embora. Vai no sábado lá, senta na mesa. A Federal, do meu lado direito. Eu, Sequela do meu lado esquerdo e toda aquela patota que você imagina. Sim. Vale dizer, né, Chacal, se você me permite interromper a história, é o seguinte, o BSOP ele era feito de 3 torneios, né? Sim. Ele tinha o Ladies já. Tinha o Ladies. Tinha o Ladies, que era muito pequeno, né? O field era muito menor, o percentual de mulheres era pequeno, como é até hoje. Você tinha ali o Second Chance e tinha o Omarra. Efetivamente era isso. Na hora que você caía do Main Event, você tinha essas opções, se não era casa, era quarto de hotel ou mesa de boteco, né? Por aí. Uhum. E vamos lá na mesa, e aquela brincadeira, eu brincando com o Federal, papá. De repente eu olho na minha mão assim, eu tenho 3-3, acho que 8 as ou 8 rei, agora me falha a memória. Uhum. Meu Deus. O Sequela faz pote. Paga, chega no Federal, ele paga também. Federal que é um grande jogador de Omarra, né, Chacal? Federal é um monstro de Omarra, né? Um grande jogador. Sim, sempre foi. Eu pego o que faço, all-in. O pote era all-in, né? Porque era 10 mil fichas só. Sim. Pra quem não sabe, não conhece o Omarra... Sequela enche o peito e paguei. Eu virei e falei assim, Sequela, par de as não ganha. Resumo, foi 3 ou 4 all-in, né? Sim. O que aconteceu? Ô, Chacal, eu vou te falar que pra você ganhar uma mão com par de 3, pra quem não joga Omarra, pro ouvinte que não joga Omarra e não conhece o jogo, quer dizer... Um par de 3 para ganhar a mão, mesmo trincando, ele vai ter tanto problema, vai ter que desviar de tanto flush, vai ter que desviar de tanta coisa que ele vai ter que arrumar um milagre. Mas os outros que abriram as cartas já tinham as de um lado, as do outro. Conclusão, eu ganhei a mão. O Sequela se queimou. Virou sério para mim e falou assim, o que você pensa? Você pensa que eu acho dinheiro no lixo? É R$800, você dá all-in com uma porcaria dessa. Ele ficou sem falar comigo o BSOP do Rio Quente inteiro. Uhum. Fui pedir desculpa pra ele e não adiantou. Você acredita nisso? É mesmo? Até hoje não. Foi a primeira vez que eu vi o Sequela brava da minha vida. Nunca tinha visto. Que sensacional. Que sensacional. Que história maravilhosa. E levamos o troféu pra casa então nesse evento? Não levou, caiu logo depois. Você não levou? Não. Omarra não. Acontece. Não dá pra ganhar tudo, evento, né, meio evento. Que bacana. Chacal, você tá contando a respeito do Omarra, quer dizer, você dá uma estourada de 3, 8 e rei, né? Quer dizer... O Sequela fala que eu não tinha 2, 3, eu tinha 1, 3 só. Não, e 2, 3 é muito pior do que ter um 3 só, né? Porque, quer dizer, você tá tirando a chance ali de você acertar 2 pares milagrosos. O par pequeno no Omarra, ele mata a equidade da mão, mas como a gente muito bem sabe, essa não é a única história de Omarra que você tem, né? Para março de 2010, você tem outra história maravilhosa de Omarra. Eu tenho, viu? Essa daí ficou pra história pra mim. Eu não sabia jogar Omarra. Tô no BSOP do Rio de Janeiro, caio do Main Event. O Second Chance só é no dia 21, nós estamos no dia 20 de março. Sim. Eu
viro pro XT e falo, XT, você é um mestre em Omarra. Todo mundo fala, ele era mesmo. Ele sempre foi um ótimo jogador de Omarra. Marcos XT, lenda do jogo, passou pela primeira edição do PokerCast, né? Ele era um jogador que morava em área rural, se não me engano. Jogava com a internet totalmente catruca e sustentava a família. Isso mesmo. E ele me ensinou a jogar Omarra. E estamos lá jogando Omarra, de repente vai diminuindo as mesas, de repente fica em 3 mesas. E eu caio na mesa de quem? Do XT. Sim. Quer dizer, eu não conseguia jogar. Cada vez que ele entrava no mão, eu ficava apavorado, né? Eu estava jogando com o mestre de Omarra. De repente veio 4 cartas lá que eu achei bonitas. Uhum. Achei lindas ela, gostei dos números dela. Não vou nem falar qual que era, porque tomou numa risada. Pote, eu all-in. E ele call e call. Conclusão. Eu tirei ele com aquelas cartas mais escrotas possíveis. Nada combinando, nada naipado. Ele com par de asa, alguma coisa. Muito bem. Nesse torneio eu peguei 2º lugar. Sim. E aconteceu uma coisa interessante. Ele saiu bravo da mesa. Eu falei, Paraná, ele tá bravo? Nossa, ele tá uma fera. Ele não quis nem ficar para jantar. Foi pro quarto do hotel. Falei, depois eu falo com ele. No dia seguinte teve o second chance. Eu vou jogar o check chance e pego o 1º lugar. Que homem. Então eu fico com 2 troféus para dar entrevista. Um de 1º lugar e outro de 2º assim na mão. A hora que a repórter tá me posicionando para dar a entrevista, passa o XT. Sim. Ô XT! Ele vai tomar e vai embora. Nunca mais quis ir. Demorou para ele falar comigo de novo. Que sensacional. Que sensacional, maravilhoso. Chacal, você me falou que você me lembrou dos tempos do RPT. O Brasil tem 2 RPTs, o Ribeirão Poker Tour, que é do querido Bruno e da turma lá do LOL, mas tínhamos o Rio Poker Tour, uma série que foi conduzida pelo falecido Arthur Steffen, uma pessoa super querida, né? E que fez um torneio que era realmente diferenciado, né? No poker brasileiro, né, Chacal? Um cuidado que... O Brasil teve algumas coisas que foram muito diferentes. O BSOP, evidentemente, é uma delas, né? Uma série com a qualidade que tem, com os líderes que tem. E, evidentemente, eu sou suspeito para falar porque eles são parceiros, patrocinadores do programa. Mas eu também sou, mas eu acho o BSOP um dos melhores torneios do mundo, se não o melhor tirando. Sim. Então a gente pode falar isso porque é consenso geral, aliás, é consenso da mídia mundial. E temos o Masterminds, que é um torneio super diferente, envolve palestras, atrações circenses e eventualmente um totozinho, um pimbolinho ali pra gente tomar um dinheiro dos parceiros, que isso nós já não pode. Inclusive naquele Masterminds eu fiquei em 3º lugar também, você lembra? Que homem, eu não lembrava não. Que sensacional. Eu fiquei em 3º lugar no Masterminds. Que legal. Aquele foi o que teve o medidor de batimento cardíaco na mesa da TV? Não, foi aquele que o blind demorava bastante. Ah, sim. O torneio foi feito com o seguinte, a média do torneio ia se manter sempre a mesma. Então, na hora que caía um jogador, adaptava para o torneio continuar sempre na mesma média, o que, obviamente, carbonizou a imprensa toda, que o torneio não acabou nunca, né? Não acabava. Nossa, acabou muito tarde aquele torneio. Se deixar, tava lá jogando até hoje. Foi muito bom aquele torneio. Que sensacional, que homem. Saudade do Masterminds. Pois é, do Masterminds, do Rio Poker Tour, do BSOP, que não está acontecendo ao vivo. Me conta um negócio. Eu estava exatamente construindo para chegar nessa pergunta. Chacal, você estava no poker lá do começo. Quer dizer, 2009 é o começo, é o poker nascendo no Brasil. E você viu a evolução técnica, a evolução de qualidade dos torneios. Fala para mim, do que você tem saudade do começo do poker? Quer dizer, o que mudou e que deixou saudade? Eu acho que o poker perdeu muita essência de os jogadores não puderem dar mais falinha na mesa. Uhum. Eu mexia muito no emocional da pessoa. Sim. Eu, Sequela, o Beto da Lu. Não sei se você lembra do Beto da Lu. Poxa, lembro demais, semifinalista do BSOP 2010, o BSOP 1000 com Gus Hansen. Isso. Uhum. Então, eu acho muito falta de você poder ter a liberdade de conversar, dar falinha, entrar na cabeça do jogador, sabe? Uhum. E isso para mim era uma arma muito importante. Quando parou isso, foi duro me adaptar. Eu quase pensei em parar de jogar por causa disso. Sim. Porque eu não conseguia mais distrair
ou tirar o jogador do emocional como eu fazia com as minhas falinhas, tá? Uhum. Eu acho muita falta disso daí. E com relação ao senso de comunidade, porque evidentemente o poker teve um crescimento que ele é ótimo para todo mundo, ele aumenta prêmios e tal, mas ele era meio que uma cidade do interior antigamente, todo mundo se conhecia, todo mundo se chamava pelo nome no torneio, e hoje você entra num BSOP, por mais que seja um regular feito você, que não perde BSOP nenhum, quase nunca ou nunca, você chega e está sujeito a sentar numa mesa que você conhece um ou dois só. Sim, tá muito normal isso. Sim. Você tem saudade daquele tempo em que a comunidade era super pequena e todo mundo se conhecia? Muita saudade. E quando você olha para o pôquer, para frente do pôquer, que você olha e pensa o seguinte, o pôquer saiu daquele ponto que era como eu disse ali, uma cidade do interior, né? Um torneio, todo mundo sentava, todo mundo se conhecia, passou por esse processo de profissionalização, pela entrada de muita gente, de muita celebridade, e você olha o pôquer hoje. Quando você olha para frente, o que você enxerga para o futuro do pôquer? Olha, eu acho que o pôquer só chegou aonde ele está hoje devido a uma cabeça. Uhum. Federal. O brasileiro. Nós temos que tirar o chapéu para ele. Sim. Ele foi um cara de muita visão. Ele foi muito empresário. Eu acho que o Federal já sabia o que ia acontecer e o que vai acontecer. Eu acho que isso daqui só tem a crescer mais, só tem que evoluir, mas cada vez mais gente, cada vez se chegar e ser difícil você pegar uma mesa de quem você conheça. Uhum. Eu acho que o poker tá partindo para isso, já partiu para isso e ninguém segura mais. Se não fosse a pandemia, a gente já estaria muito mais evoluído em número de jogadores, em número de adeptos, em número de pessoas que pensam que poker é ainda aquele que perde uma fazenda quando joga, mas não conhece aquele que ganhou a fazenda e assim por diante. O que a gente viu nos Estados Unidos foi uma explosão total e absoluta do pôquer quando dá volta, né? Que estava todo mundo na pilha, na loucura para jogar, e na hora que voltou, os Estados Unidos bateu o recorde maior WPT de todos os tempos, acabou de bater na Flórida e está se prevendo, caso haja realmente uma abertura mundial, o maior main event de WSOP de todos os tempos para novembro. Exatamente. Novembro. Começa em setembro, o main event termina, na verdade, em dezembro, né? Claro. Você acha que o Brasil vai seguir esse mesmo caminho? Eu acho que se os Estados Unidos abrir, porque hoje o brasileiro, salvo exceções, não pode ir para os Estados Unidos, né? Sim. Não, eu digo o seguinte, olhando para o pôquer brasileiro, quando você olha para o pôquer brasileiro, você acha que vai ser uma explosão daquele tipo? Sim. Não, agora eu entendi a sua pergunta, claro. E como vai ser? Porque veja um pouquinho, 2009, 2008, 2010, quando eu jogava, nossa, quantas críticas. Nossa, vai perder tudo que tem. Tá acabando com o dinheiro. Até hoje tem isso, mas já diminuiu. Uhum. E a tendência de quanto mais ficar conhecido, principalmente os torneios, mais evolução vai ter. Hoje é muito normal, em toda a cidade, do interior, de capitais, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem jantares com home game. Jantares com home game. Perfeito. E, Jacal, por último, eu não posso deixar de perguntar para quem está no pôquer há 2009, sendo um recreativo, um apaixonado por pôquer, um cara que fez todas as amizades possíveis no mundo do pôquer. Se você pudesse dar um conselho para o menino que está começando hoje, que está olhando o pôquer com a possibilidade de ser uma profissão, pensando em entrar para o time, em abraçar o pôquer como um meio de vida, qual o conselho que o Chacal dá para que esse jogador siga com a vida no pôquer? Olha, o primeiro conselho que eu dou para quem entrou para o pôquer hoje, quer se profissionalizar, quer ser um jogador de torneio, não cash game. Uhum. É o primeiro. Segundo, estude. O pôquer sem estudo e sem a sua experiência vivida, você não chega a lugar nenhum. E terceiro, não largue sua empresa, seu emprego. Como eu vi muitos jogadores ganhar um BSOP, ganhar um LPT ou ganhar qualquer outro tipo de torneio, falar assim, agora eu vou ser profissional de pôquer. Larga emprego excelente, não vou citar nomes, mas larga emprego excelente que tinha porque ganhou um torneio de 800 mil reais. Uhum. Gente, 800 mil reais não é nada. Esse dinheiro mal investido ou mal gasto acaba às vezes em 6 meses, um ano. Então, concilie o seu trabalho com o pôquer.
até você ter certeza que profissionalmente você vai conseguir sustentar. É esse o conselho que eu dou. Chacal, preciso te agradecer o carinho. Eu há muito tempo vinha falando, Chacal, qualquer hora eu vou te capturar, vou te trazer para o PokerCast e finalmente consegui a oportunidade. Fico muito honrado de te receber aqui, um cara que, pelo qual eu tenho o maior carinho, a maior admiração, um apaixonado pelo poker antes de tudo. É realmente uma honra te receber aqui no PokerCast. A honra foi minha, Calil. Faz tempo também que eu queria conversar com você sobre várias coisas do poker e eu agradeço essa oportunidade. Que satisfação, que prazer. Muito obrigado. Nada. Sensacional, grande Chacal, figura histórica, carinho enorme, meu querido, saudade do senhor. Bora para a rede social? Vamos embora. Antes das redes sociais, ficamos com a palavra do Mano Eronville, né? Aquele clube maravilhoso que você joga entre os jogadores do clube, não é de liga, não é de nada, é só a turminha ali mesmo, para recreativos. Gustavo Eronville. Olá, jogador. Eu sou o Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet. Eu tô aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 31 99928 2881. Repetindo, nosso telefone é 31 99928 2881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker. Poker for Fun, de recreativos para recreativos. E foi sorteada a maleta de fichas do Pay for Fun, Lanza. O grande campeão foi Isaac de Pinho Lima, de Águas Lindas de Goiás. Já botei no correio, então pode aguardar que tá chegando aí. Contra contas não há argumentos. Exatamente. Queimou a parcerada, né? Eu vou te falar que um cara ficou feliz e outros 2.000 que cumpriram as condições não gostaram nada de ver essa caixinha de fichas maravilhosa indo lá pro Goiás. Parabéns, Isaac, sensacional. Tivemos ontem o torneio do PokerCast, toda terça a gente tem aquele torneiozinho valendo R$20, a gente faz um Google Meets, encontra a turma toda, eu tô a fim de migrar para o Clubhouse, que funciona melhor que o Google Meets, vamos pensar nisso. Quem ganhou ontem, adivinha, Lança? Cérebro BH. Cérebro BH, eu contei, aqui nós contamos aqui, que quando ele saiu da intubação da Covid no sábado, na terça-feira ele ganhou. E ontem, na hora que ele terminou o torneio, eu chamei ele e falei, meu parceiro, foi tetra? Ele falou, cara, eu acho que é penta, mas já perdi as contas. Que moleza, hein? Que homem, Eduardo Neves. Que moleza, hein? Que homem, né, cara? Tá ajustado no field, no torneio? Tá ajustadinho? Jantando com brócolis a turma, né? Aliás, segundo heads up seguido que ele ganha do Bayerly, cara, fenomenal. Boa, parabéns, patrão. E temos áudio. Temos áudio de Maurício Paulino sobre a entrevista do programa passado com o Leocir. Aliás, que repercussão. Fala, mano, beleza? Terminando de ouvir o PokerCast dessa semana agora. Só algumas, você gosta das curiosidades das histórias do poker? Eu fiz do Step, né? Acho que o Step foi o primeiro livro que eu li foi um que me catapultou em nível. Depois do curso foi da segunda turma desse Step, que nem o Leocir foi da primeira, que pagava a inscrição mais os 15%. E os caras certamente mudaram o patamar do meu jogo de uma forma absurda. E segunda que, quando você tiver a chance de trazer o Guimora certamente é o maior coração do poker do Brasil, cara. O tamanho do coração desse cara não existe. E terceiro, só de curiosidade, na minha turma do Step, um cara hitou um spin goal de $300 mil e ficou 15% pro Step. Então, pelo menos na segunda turma eles tiveram pelo menos uma puta de uma ronada absurda. Beleza, irmão? Abraço. Nossa, que conta, hein, cara? Os caras bateram um spin and goal de $300 mil com o time tendo 15%. Eu vou te contar um negócio. Eles devem ter sido citados no PokerCast na época, viu? Provavelmente. Há fortes indícios.
Exatamente. O Gui Oliver também mandou uma mensagem falando: ô Calil, você tá fazendo aí o Leocir agora, mas eu pedi a entrevista dele em 27 de maio de 2020. Então, obrigado por me atender com um ano de atraso. Tome-lhe a data e o ano. Exatamente, antes tarde do que nunca, né? Exatamente. E temos o áudio do Wellington Santos. Só para trocar uma ideia, estava pensando aqui, depois que eu estou tentando aí assistir, ouvir todos os episódios do podcast que eu estou em atraso ali, e aí eu percebi o seguinte: bom, já era óbvio que para um jogador ele se tornar, né, se ele evoluir, um time faz muito bem para ele, né? De repente não é uma coisa, sei lá, obrigatória, mas assim, o time ajuda muito. Aí veio o pensamento: existe alguma coisa, algum projeto de alguém que você conheça, que de repente ele proporcione esse ambiente, mesmo que seja por um curto período de tempo, sei lá, um mês, que ele proporcione esse ambiente de estudo, de evolução, mesmo de jogo, que um time, que uma pessoa que participa de um time, ele possa vir a ter, mesmo para um cara recreativo que só quer evoluir no jogo. Você conhece alguma coisa? Então, Wellington, cara, essa é a ideia de $1 milhão, né? A gente discutiu isso, eu discuti isso com alguns recreativos, né? Sobre a possibilidade dele ser uma mosca pousada ali na reunião do time, na parede da reunião do time. E essa é uma discussão que eu gostaria de tê-la com o Sketch, que tá me devendo uma entrevista aqui, cara. Porque é uma ideia de $1 milhão, né, Lanza? O time permitir um ou outro jogador que tenha acesso ao material sem precisar fazer o volume e cobrando caro por isso, né? Eu posso te falar que eu vivi isso. Sim, é verdade. Eu vivi isso exatamente no CityGo Team Pro. Eu fui convidado para viver a experiência do CityGo Team Pro, que era no Full Tilt na época. Um dos nossos instrutores era o nosso querido Andrei de Oliveira Mosman. Então eu participei do chat, participei das aulas, só que eu jogava com o meu dinheiro e eu jogava para mim, assim, porque eu fui fazer uma matéria pro PokerCast na época, né? E eu posso te falar que é algo muito sensacional mesmo. Sensacional também o fato de Marcos Sketch ter sido patrão do PokerCast inteiro em algum momento, né? Sempre foi tudo dele, de alguma forma. Que homem, que sensacional. E a gente termina a sessão de redes sociais com o querido Alex Bruno, que quando eu postei a entrevista do Yuri, ele falou o seguinte: foi dele o primeiro PokerCast que eu escutei quando descobri o poker. Eu não estava entendendo nada, não sabia o que era time, bracelete, gráfico, pocket fives, e hoje estou realizando o sonho de ser profissional desse esporte maravilhoso. Essa é a beleza do poker, né? Sempre é a hora para começar. Exatamente. Não, e ter começado pelo PokerCast muito nos honra, né? Muito legal isso. Esses feedbacks são bacanas demais da conta, né? Aí sim. Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década, contando as grandes histórias do poker. Assine já. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lança molezinha, cara. Não tem Netflix, não tem Amazon. Essa tá no YouTube, é um YouTube Originals, com legenda em todos os idiomas. É um documentário que ele chegou para mim por diversas fontes. Eu falei, não vou ver porque o assunto não me interessa. Mas foi tanta gente falando que era legal que eu fui lá ver. Chama The Boy Band Con, The Story of Lou Pearlman. É um documentário sobre o cara que fez o Backstreet Boys, a banda, e o NSYNC. Ele era o agente das bandas, das boy bands e também das girl bands e latino boys bands. Deve estar apertado, né? Deve estar apertado. Cara, é aí que eu não tô querendo dar o spoiler, porque as reviravoltas que acontecem nesse documentário são um negócio inacreditável. Eu não vou dar spoiler nenhum. Vá lá no seu YouTube, invista essa hora e meia da vida e eu não vou dizer mais nada.
Justo. Viu? Hoje não teve alerta de spoiler. Não teve, é verdade. Cara, a minha dica cultural é a seguinte. Saiu semana passada, Netflix, Ragnarok, temporada 2. Para quem não sabe, eu já falei dela, temporada 1. Seria uma história meio baseada na mitologia nórdica, onde ali a gente vai ter uma iniciação e uma construção do Thor. A série é norueguesa, então ela é raiz na mitologia nórdica. O idioma é norueguês também? Exatamente. Vale muito a pena ver ele em norueguês, com a legenda para português, obviamente, porque a gente não entende nada, né? Não dá para ver sem legenda, pelo menos a grande maioria da população. Sim. Mas é uma experiência muito interessante, e o que eu acho mais legal é conseguir fazer séries que te pegam e claramente com orçamentos baratos. É uma série de orçamento barato, mas é uma série que tem boas pegadas. Eu realmente tenho um carinho enorme por ela. Quando saiu, saí correndo para ver. São só 6 episódios da segunda temporada. Teremos a terceira, tá? Então, vale muito a pena. E lembrando que hoje, dia 9 de junho de 2021, estreia no Disney Plus a tão aguardada e esperada Loki. Falando em mitologia nórdica, Loki, que vem do universo Marvel, é uma série que promete quebrar tudo no caldeirão. Sensacional. @Gui Calil e @Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. Troque suas fichas sempre pelo Fichas.net. Venha jogar conosco no Poker for Fun, aquele pool só de recreativos, a turma brincando, um jogo macio todos os dias de semana. E Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança. Você manda e devolve o dinheiro dos sites de lá, você manda para o seu cartão de crédito, não tem Serasa, não tem consulta, não tem nada, manda para o seu banco. Facilidade total com fichas. Procure Super Poker no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Estamos em todas as plataformas. Nos indique, mande o PokerCast no grupo dos amigos de WhatsApp, isso é importante pra caramba pra nós, e nos dê 5 estrelas. A edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu. Amigo ouvinte do PokerCast, se você gostou dessa entrevista, gostou desse PokerCast, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Quem sabe você me indica um jogador e eu trago pra cá pra entrevistá-lo no PokerCast Super Poker. Valeu! Shadow green, the only kind green is the ace of spades, the ace of spades. Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow, it's all against me. 7 or 11, snake eyes watch you. Double or queen, double sticks of spring, the ace of spades, the ace of spades. You know I wanna lose, and gambler is for fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the joker. Know you wanna see me written in wind, the dance man's here again. I see it